Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do videocast Emergência Why, o videocast produzido e oferecido pela Abramed Minas Gerais. Bom, vocês não estão com a tela virada, eu estou no lugar virado hoje e já começo dizendo que hoje a gente encerra a primeira temporada do videocast Emergência Why e inicia a segunda temporada e eu tenho o prazer de apresentar para vocês a nova apresentadora dessa segunda temporada e já passo o bastão. Estou muito feliz, Clarice, que você está assumindo esse filho, que é o videocast Emergência Uai. E vocês já conhecem a Clarice do primeiro episódio, mas Clarice, se apresente para nós e já assuma esse posto. Ai, Nath, olha, quero muito agradecer aí a passagem de bastão, né. Quem me conhece já sabe, já imagina o quanto que eu resisti para para assumir esse posto, porque eu realmente não sou, assim, uma pessoa muito das redes sociais, né, mas acaba que, como BH é uma roça, eu conheço muita gente, né. Então eu sou pediatra emergencista, trabalho no Hospital Infantil João Paulo II e no Hospital das Clínicas e atualmente coordeno a residência de emergência lá do CGP, né, vou chamar de CGP, que é como todo mundo conhece. E aí, né, eu não tenho nenhuma rede social, que é uma coisa meio É, estranha, né. Eu acho que isso gera uma mística, um interesse, tipo assim: "Nossa, como é que eu será, sou né, curiosa. do que vive, né, o que come, com quem anda". Eh, e aí eu fiquei pensando assim: "Cara, como será que eu conheço tanta gente, né?". E aí talvez acho que os cursos da Abramed são uma ponte Com dessa, né, certeza. assim, desde 2022 nós iniciamos o Emerped, que é um curso Uhum. de emergências pediátricas da Abramed, e já foram acho que mais de 60 turmas de lá para cá. Nossa. E nesse curso a gente fala das principais urgências e emergências. E aí em cada curso são 30 pessoas, eu fui em quase todos, então acho que vem daí, né, Tanta assim, gente. conhecer tanta gente, né. Você trabalha também, né, você tem um curso também de emergências Sim, mais voltado para adulto, né? o curso Emergências na Prática, que é para adultos, né, atendimento de adultos, vamos dizer É assim, porque né. para adultos são É, todos, para né, adultos são trabalho todos. infantil não É. tem. Voltado para o atendimento do paciente adulto, né, idoso, não falamos de criança. Fiz o seu curso, amei, é Ai, que outro bom. mundo realmente, né. Mas eu não dei todos não, a gente deve ter aí cerca de uns 15 a 20 cursos por ano, mas eu conheço bem menos gente que você, tá, e eu tenho rede social. É, mas é legal esse negócio do curso, né, especialmente o presencial, porque eu acho que dá essa oportunidade mesmo ali no lanche, das pessoas virem conversar e tirar dúvidas sobre como que é a rotina do emergencista, né, acho que a gente bate muito uns papos legais, assim, às vezes até a gente sai para almoçar junto, Junto. dependendo, né, e eu sinto que a gente consegue beliscar uns ali, assim, e trazer para a especialidade dessa forma, que às vezes a pessoa não enxergava a emergência como um lugar de permanecer e sim como um lugar de passar, né. Então acho que às vezes esses cursos também têm esse poder, que aquela pessoa que já tem aquela coisinha ali no coração, ela deixa de passar e quer permanecer, né. Não, Você muita você gente sente isso também? chega lá no curso, nem sabe que existe a especialidade de emergência, né, então já chega e pergunta: "Uai, tem residência de emergência?" Gente, tem, né. Eu acho que das experiências mais legais foi dar curso no interior mesmo, acho que é mais próximo ainda, porque como você viaja, passa o final de semana lá, o pessoal fica mais chegado ainda, né, então te Sim. faz perguntas assim: "Olha, um dia aconteceu isso assim, assim, assim no hospital, o que que eu faço? O que que eu deveria ter feito?" A gente: "Meu Deus, não É. acredito que tá acontecendo isso". Então, acho que foi uma das experiências mais enriquecedoras foi essa questão de curso no interior, mas mesmo os de Belo Horizonte mesmo, muitas dúvidas muito pertinentes e que você fica assim: "Gente, vou abraçar esse povo aqui, vem É. cá", né. Não sei como é que eles não te convenceram a fazer uma rede social para ter contato, sabe, porque é o jeito de comunicar hoje, né. É, assim, algumas pessoas já me falaram esse negócio da rede social, eu fico brincando que eu não posso, senão eu vou ser presa, porque eu tenho humor meio ácido às vezes, Tem esse então risco, hoje em dia tá bem perigoso. mas eu gosto muito desse contato ao vivo, sabe. Uhum. Então, acho que por isso que os cursos presenciais, eu gosto tanto de fazer, tanto que quis ir fazer todos, né, quis Pois estar é. presente em todos, assim. É uma atividade que me descansa, na verdade, assim, Uhum. né, e essa interação é muito
é muito rica para mim, muito bacana, e aí depois eles voltam como residentes, por exemplo, né, Uhum. então é mais legal ainda essa experiência, né. Aí fez esse tanto de curso porque não tem filho, né, gente? É, Vamos combinar, porque é. com 3 meninos dentro de casa, sair final de semana Pô, imagina, hein, é Nath, doído. assim, eu que não tenho criança já acho a minha rotina super pesada, mas e pra você que tem 3 crianças em casa, né, como é que você faz para conciliar tanta coisa assim, né, de trabalho e vir aqui no videocast, e fazer os cursos, e estudar? Os meninos sempre me perguntam quando eu tô saindo: "Ué, mamãe, mas de novo? Você vai no Ah, videocast de novo?" Aí eu mostro pra eles, às vezes: "Olha, que é porque a mamãe tá com outra pessoa agora". Mas todo mundo me pergunta, eu gosto de rede social, a minha é bem, tento que ela seja bem ativa, principalmente com as crianças, eu acho que é uma forma tanto de guardar memórias, eu falo que eu sou minha principal seguidora, eu mesmo que me sigo e me curto mais, assim, porque eu gosto de ficar vendo as coisas que eu já postei. Mas é uma forma também de aquela família que está longe, acompanhar o crescimento das crianças, eu gosto muito. E muita gente me pergunta no Instagram: "Como que você dá conta? 3 filhos, trabalha em não sei quantos lugares, professora, videocast". Eu sempre respondo a mesma coisa: "Eu não dou conta". Quem acha que eu dou conta tá enganado pela rede social, porque eu não dou conta. E tá tudo bem, né, eu tenho o pai das crianças que é ativo na função dele de ser pai, né, faz tudo que um pai tem que fazer, sogra, mãe, cunhada, irmão, irmã, a então rede de apoio, rede né. de apoio muito presente, então, babá que está com a gente há anos, a pessoa que cuida da casa, então tem esses privilégios, né, de ter uma rede de apoio construída e familiar muito grande, mas, não dá conta mesmo, é aquela sensação de sempre, de estar no hospital e falar: "Nossa, estou falhando como mãe, eu tinha que ter mandado uma bala de goma com palitos hoje, eu esqueci. Nossa, tinha prova hoje? Eu sou essa mãe do WhatsApp. O quê? As mães tudo: "Ah, a matéria da prova". Eu: "Senhor, tinha prova hoje, Deus abençoe, que essa menina vá bem na prova". E quando tá em casa, a mesma coisa. Tá rolando, principalmente quando eu fui gerente, né, nossa, que faltou médico, o médico não veio, eu tenho que cadê o médico? E aí uma criança te puxando: "Mamãe, vamos jogar ludo, vam espera aí menino". Então, essa sensação acho que é comum a às mães mesmo, de sempre achar que não tá fazendo tudo o que deveria, mas cada vez mais com a maturidade, assim, em construção de tentar entender que você está fazendo o melhor que você pode. Às vezes o melhor que você pode é suficiente, às vezes não é. E aí, Ah, mas é até eu acho que o que é suficiente e o que não é tão relativo também, né, a gente nunca vai. eu converso muito com meu marido, assim, para criança principalmente, quanto mais tempo você dá, mais tempo eles querem. Então, eu tô de férias, estou o dia inteiro, mas eu tenho que gravar um videocast. "Ah, mamãe, você vai sair? Mas eu queria". E a gente se cobra. Mesmo essa você ficou 23 horas do dia, você vai sair 1 hora. "Ai, meu Deus, sou uma péssima mãe que eu não fiquei". Então, acho que é terapia, né, é bom, Ah, é. ajuda muito, Sim, né, sim. eu não abro mão. Desde a gravidez da minha terceira filha, eu faço terapia e não abro mão mesmo, assim, É, acho que inclusive, assim, esse negócio de assumir o videocast vai ter que ser um segredo, assim, porque se a minha terapeuta souber, ela vai me demitir nós da vamos mandar. terapia, Ninguém né, mandou o link porque a para gente já ela, tinha gente. combinado que eu não ia pegar mais nada para fazer. Ah, mas eu acho que ela vai ver o tanto que é importante, assim, né. É, É um trabalho a mais. assim, essas questões de terapia que você veio falando, assim, ano passado eu fiz 10 anos de formada, e aí, né, quando a gente está trabalhando muito, a gente está muito cansada, a gente fica fazendo umas reflexões, assim, às vezes, né, de pensando: "Pô, lá atrás, assim, se eu tivesse a possibilidade de voltar no tempo, e lá atrás eu pudesse ter escolhido outra coisa que não fosse o que eu faço hoje em dia, será que eu teria feito uma escolha melhor?" Assim, você já parou para refletir sobre isso, assim? Você fala assim: "Natália, você pode voltar lá atrás, vai fazer dermato e botar botox?" Aham. O que que você acha? Não, então, eu acho que lá mais atrás ainda, né, eu queria ser professora, ponto, eu não queria ser médica, lá atrás. A minha mãe é pedagoga e ela falou: "Sem chance, não vou deixar".
Não, esse esforço que eu fiz, pegar ônibus 5h30 para ir para a escola em Belo Horizonte, eu morava em Vespasiano. Minha mãe deu um mini surto lá em casa, mamãe não me xingue, mas é verdade. Ela não gosta que eu conte essa história, mas ela não deixou eu ser professora. E aí ela foi, fez a minha orientação vocacional e aí deu áreas na área da saúde e tal. Aí eu falei, então tá, então vamos fazer medicina. Mas eu posso dar aula de biologia depois? Aí minha mãe, claro, você pode, me enganou, bonito. E aí eu fui fazer medicina. Mas esse lá atrás, se fosse para fazer outra coisa, eu faria, né? O que eu tenho de filosofia, assim, que eu tento levar para os meus filhos é, seja lá o que você for fazer, faça o melhor que você puder, né? Se não puder fazer o melhor nesse momento, então faz depois. Se não for fazer o melhor, não faça. Mas aí, na parte, beleza, fiz medicina. E aí, a especialidade? Porque a faculdade vai te exigindo escolher uma especialidade, Sim. né? Os colegas já entram no primeiro período, você é cirurgião. Meu Aham. Deus, sério? Sim. Nossa, o que é isso, cirurgião, né? A gente entra meio assim. Eu entrei com 17 anos na faculdade. Eu nem entendi as piadas de anatomia, de tão menina que eu entrei. E aí, eu vi que eu gostava de tudo. E eu tinha aquela falsa eh, esperança de que se eu fizesse clínica médica, eu ia chegar nas festinhas da família, todo mundo ia me perguntar as coisas e eu ia saber responder. É É ilusão, o né? médico de verdade, né. É Eu o tinha muito clínico essa, geral, o né? clínico, quando eu estava na faculdade, eu falava: "O clínico é o médico de verdade". Eu Isso. tinha essa É, eu tenho que impressão. defender, porque eu fiz clínica médica, né? Eu fiz 2 anos de clínica médica, eu defendo Eu que queria fazer sim, o clínico é o clínica. médico de Eu falo: verdade. "Pô, é o médico de verdade", né. Hoje em dia, assim, nossa, tenho horror de adulto, né, não consigo. Você acha que se eu tivesse que mexer com adulto, eu preferia fazer outro Enem, Pois é, né, mas menina. assim, E o eu já clínico tô tem na essa outra mística, né. vibe. Eu tenho horror de criança, né? Se não É. for a minha, meu Deus, enfim, mas eu fiz clínica médica e aí foi divisor de águas. Meu Deus, como que pode ser médico sem fazer essa residência? Esse é o pensamento que eu tinha. Mas eu passei muito aperto na parte da urgência e emergência. E aí eu queria muito fazer algo mais, mas que não me deixasse super especializada, eu queria continuar com esse leque aberto. Super ilusão, hoje em dia minha família continua me perguntando tanto de coisa e eu tento ajudar da maneira que eu posso, mas eu não tenho vergonha de falar, não sei nada dessa parte de joelho, vou te indicar um coleguinha aqui que sabe. E aí fui cair neste mundo de medicina de urgência, fiz 1 ano de medicina de urgência no Odilon Berens, que era um lugar que eu queria muito estar, e aí a emergência me picou, assim, e hoje eu não me vejo fazendo outra coisa. Ah, Natália, de jeito nenhum. Não sei também, sabe? Se fosse, ainda mais eu agora que estou no momento de transição, estamos fazendo essa passagem de bastão para um momento novo na minha vida. Se for para começar uma outra especialidade, eu estou aberta para isso. Não falo que eu tô, não faço outra coisa, não. Não falo. Mas nessa vibe, se for para fazer, faça o melhor que você puder. E tá tudo bem se também entrar, nossa, isso aqui não é para mim, não, né? Porque eu acho que tem muita gente que eu converso que tem vergonha de falar isso. Eu entrei em tal residência, mas aí eu larguei, entrei em outra. Gente, tá tudo bem, né? Cada um tem seu jeito de se encontrar. Eu acho que eu me encontrei na emergência, sou muito prática. Eu gosto de ter retorno das coisas muito rápido, tudo meu é para ontem, e isso na emergência é muito real, né? Não tem Sim, tempo perdido é. ali. É Tudo rápido, tudo né. É. dinâmico, rápido, que é mais ou menos um dos problemas que eu tenho com o marido, né, que eu sou assim e ele fica: "Minha filha, preciso te frear, para que isso tudo?". É, o meu é assim também, eu acho que a gente vai encontrando uma pessoa desse jeito, Equilibra, né. É. né, tem Porque que se os ser. 2 for acelerado, Não, eu aí falo não, que se eu acho que essa casa não funciona, cara. casasse com meu irmão, por exemplo, que é acelerado igual eu ia terminar no altar, porque eu acho que tem que Tem que ter ser. equilíbrio, né, para tudo, não é só no relacionamento, na vida profissional, inclusive, né. É. Então, assim, eu demorei para responder essa pergunta, mas acho que sim, viveria fazendo outra coisa, mas sou muito feliz na emergência, né, principalmente porque nessa história de que eu queria ser professora, eu me encontrei como preceptora, fui supervisora da residência, fui professora do internato de urgência, então, não falo assim: "Tá satisfeita?". Não sei, a sala de aula, sabe, aquela coisa do quadro, corrigir prova, ainda me faz falta, talvez eu ainda vou pisar lá
nesse território. Para falar com a minha mãe que, ó, sou professora, mas eu sou professora, né? Mas sou muito feliz nessa trajetória de educação médica, emergência, com a passagem na clínica, que eu acho que foi muito importante. Então, É. faria outra coisa, mas estou feliz Eu aqui. acho que assim, a gente enfrenta os desafios de uma especialidade nova, né? Assim, e sempre ser pioneiro em alguma coisa tem sua parte boa e tem sua parte difícil também, né? Eu vejo na emergência pediátrica, assim, recente, nós conseguimos um contrato para emergência pediátrica. Um contrato, um médico que seria contratado e para ele seria exigido a especialidade de emergência pediátrica. Parece uma coisa simples, né? Parece uma coisa natural, mas foi a primeira vez que isso aconteceu dentro de Belo Horizonte. E foi uma suadeira para conseguir isso, né? Parecia que ia, depois parecia que não ia, parecia que ia, que não ia. E aí finalmente foi, deu certo e agora a gente conseguiu. E aí o próximo problema que a gente enfrenta é ter vaga pro emergencista pediátrico trabalhar e ser adequadamente alocado. E aí eu vejo o pessoal mais novo numa ansiedade, assim, mas eu quero ficar na sala de emergência. Eu falo, gente, calma, tudo é mato, né? A gente precisa capinar esse mato aos pouquinhos. Daqui 10, 20 anos, 30 anos, a gente vai olhar para trás e falar assim, nossa, lembra Como quando que era, nem né? tinha, nem existia, pela primeira vez aconteceu, né? Então, eu também estou muito satisfeita e eu fico muito feliz com o meu trabalho, mas eu confesso que às vezes eu fico cansada de tanto mato que a gente É. precisa, né, capinar por aí, assim. E aí eu acho que nesse ponto, acho que a gente pode ter a Abramed cada vez mais do nosso lado, né, como uma associação que vai juntar todo mundo que tem essas afinidades, né? Uhum. E e tê-los próximo, assim, para nos ajudar a batalhar por essas conquistas e também para comemorar na hora que acontece, né. Então, na hora que deu certo esse contrato voltado, né, que exigia a especialidade de emergência pediátrica, eu lembro que a primeira coisa que eu fiz foi mandar lá Legal. no nosso grupo, né, Uhum. da diretoria da Abramed e contar e compartilhar com as outras pessoas essa conquista, assim. Então acho que é realmente tem a sua parte boa. Nesse dia eu falei: "Gente, vamos estourar um champanhe aqui", era uma Uhum. terça-feira, eu falei: "Vamos estudar, tem que ser hoje", né. Mas por outro lado também, às vezes, cansa um pouco, né, ter que brigar tanto todo dia por coisas que são tão óbvias, né. Aparentemente óbvios, né? Coisas que são aparentemente óbvias, mas eu acho que faz parte do estar no começo, né, assim, o pessoal da terapia intensiva passou por isso Uhum. há uns 20, 30 anos atrás, né, e hoje eles são uma especialidade muito bem estabelecida, pelo menos na parte pediátrica, né, acho que na parte de adulto também, assim, Sim, é. né. Não, Eu e acho que no você futuro nós vamos caminhar para isso também, se Deus quiser, né, eu acho que o tenho caminho essa é esse. esperança. Eu fiquei pensando muito isso, assim, quando eu decidi fazer clínica médica, não existia oficialmente medicina de emergência, né? Existia extraoficialmente. Tem o meu mentor, que é o Léo Paixão, ele já é emergencista desde aquela época. Antes de ter o título, Antes né, o dessa coisa nome, de assim, é. RQE, de prova de título, ele é a Uhum. referência que eu tenho desde sempre. E hoje, a questão da associação, do associativismo que a gente fala várias vezes aqui no videocast, e acho que precisa continuar falando, que as pessoas não entendem, que é esse dar as mãos mesmo, Uhum. né? Igual você Sim. contou, uma conquista que eu tive, tá, você pode até ligar para sua mãe, para seu marido, mas não tem o mesmo gostinho de você contar para as pessoas da associação que estão ali na mesma luta que você, tem o E mesmo que vai entender o entendimento, tamanho disso, né, e que porque fala fala: "Ó, que assim: "Olha, legal", não é pela só que primeira legal. vez uma subespecialidade dentro da emergência foi reconhecida, né, e esse profissional foi E ele tem foi lugar, né. requisitado, ele tem um Ele tem lugar". um nome, ele tem um Sim. crachá com então, a associação é para essa hora de dar as mãos, tanto para conquistar alguma coisa, quanto para comemorar. E eu fiquei fazendo uma analogia, assim, lá atrás, já nem lembro que ano, quando eu era preceptora de clínica médica, mas na urgência, porque eu era preceptora em uma UPA, eu tinha muita revolta com as coisas erradas que eu via. Tipo assim, falando, não, mas eu achava inadmissível, não é possível, eu estou nesse lugar que é famoso, que é badalado, está acontecendo esse tipo de erro. E aí eu começava a ficar nervosa, e aí conversando com o outro mentor, né, o Reginaldo, falou: vamos fazer alguma coisa a respeito disso? Vamos pegar essa raiva que você está
E aí, disso tudo, nasceu o podcast, né? O podcast Tópicos, que chamava Tópicos em Clínica Médica, e depois virou só Tópicos. E eu acho que essa habilidade que a gente tem que construir mesmo, de pegar alguma coisa que está te fazendo mal, que você quer transformar e realmente construir alguma coisa para que transforme. É o que a gente está fazendo aqui no videocast, né? É trazer um pouco da realidade, das dificuldades, dos prazeres, para que outras pessoas se identifiquem, né? E eu acho que a associação traz esse poder, esse up, assim, esse é um impulsionador para que você consiga ter esses projetos e que realmente eles fluam, né? Eu comparo de novo. O podcast a gente começou, era gravado no WhatsApp e mandava, fulano, encaminha para mim lá para o hospital, tal, encaminha. E aí a coisa depois, Caraca. era assim. E aí um residente falou assim, você quer que eu faça a arte? Opa, uai, claro, de É graça. de graça? Aí faz. Aí um outro residente, você quer que eu coloque como é que fala? Albergador, sei lá como é que chama isso, esqueci o nome, que guarde esses episódios e que você grave em tal lugar. Uai, quero. E aí todo mundo foi participando, o negócio cresceu de tal forma que no mundo inteiro, a gente tinha ouvintes no mundo inteiro, assim, números estrondosos. Ah, mas não foi para frente. Não foi para frente, por quê? Porque talvez não estava vinculado a uma associação, não estava vinculado a algum órgão, igual a gente tem hoje aqui o videocast. Então, tem forças para continuar, nós somos no estúdio. Olha como que começou o podcast hoje, o que é o videocast e o que pode alcançar. Então, eu acho que é muita a responsabilidade nossa de mostrar para as pessoas a importância de uma associação mesmo e o quanto que pode fazer diferença para os nossos pacientes e para a gente. A gente falou muito disso em outros episódios também. Quer reclamar que o salário está pouco, que as condições de trabalho estão ruins, mas e aí? Reclamar, postar lá reclamando, não vai mudar. Mas dar a mão para outras pessoas que têm a mesma cabeça, pode ser que chegue quem precisa e que de fato mude, né? Sim, sim. E o diferencial desse contrato que eu estava contando é que ele tem um salário de especialista, Pois é. né? Então, assim, da mesma forma que um neurologista pediátrico tem um salário especialista, um gastro, um intensivista, agora o emergencista pediátrico consegue um salário de especialista, né? Nesse caso específico. Foi O reconhecimento, né. A pessoa reconhecimento, batalhou, se né? Exatamente. especializou e aí ela E até um estímulo, né, porque é difícil, assim, eu convencer um residente, né, que já porque é uma segunda residência, eu convencer o residente a fazer mais uma residência que teoricamente não vai mudar nada, é, né, para ele, mas que agora a gente vendo que com pode essas mudar, né. batalhas que a gente tem a cada dia, essa valorização aos pouquinhos vai chegando, porque acaba que querendo ou não, um profissional especialista, ele vai trazer economias para o hospital, Sim, né. Quando o gestor começa a entender a economia que um emergencista traz, no sentido de evitar internações desnecessárias, entregar um paciente mais redondo no CTI, diminuir o tempo de CTI, né, evitar, exames exames desnecessários, desnecessários, medicamentos desnecessários, invasões desnecessárias, porque você precisa de muita segurança para o não fazer, né, assim, Uhum, quanto mais inseguro, pelo menos tem essa impressão, sim, quanto mais inseguro o médico é, mais ele quer fazer, mais ele quer invadir, acho que no intuito de falar assim: "Ah, eu fiz tudo o que dava para é. fazer", e aí acaba sendo um pouco mais iatrogênico e às vezes gerando mais custo que não tem necessidade. Então acho que faz parte também do nosso papel como lideranças e Uhum. como pioneiros nessa área, também mostrar cada vez mais como ter um especialista ali vai fazer com que só o necessário realmente seja feito, né. E eu acho que é interessante a gente batalhar também nesse sentido, né, porque é claro que essa luta não É. tá muito longe de acabar, É o que você estava falando né. do mato, né, é muito É, mato, muito né, mato, precisa de cara. muito instrumento, muita Caraca, assim, minha ferramenta. enxadinha já É. tá E é difícil, né, principalmente quando você pega um gestor que não é médico, que tem muito, né, não é médico, não é da área, como que você vai convencer de que aham, vivemos todos esses anos sem um especialista no papel e que sim, sobrevivemos e que agora ele vai fazer diferença, né? sim. Então, essa soma mesmo de criatividade para mostrar o óbvio, né, e de dados, é muito importante ter mais É. gente nessa E luta. como a gente não tem coleta de dados, né, impressionante, assim. Nossa. Esses dias eu estava conversando com o Gabriel no Canadá e falando assim: "Gabriel, a gente precisa muito começar a levantar dados",
né? Porque a gente, quando vai conversar, a gente só tem teorias para falar, né? A gente, eu acho que economiza, eu acho que isso, eu acho que aquilo, mas eu não tenho dados para mostrar. O que vocês coletam de dado aí? Uhum. E aí ele estava me falando que o sistema coleta tudo automaticamente. Eles têm um sistema dentro do hospital que já coleta automaticamente todos esses dados. Então, as estatísticas, né, e tudo mais, elas são feitas de forma automática Já e aí chega, uma né? pessoa faz sua avaliação, né? Acho que Interpreta e a partir daí interpreta e promove melhoria. avalia, exatamente, Nossa. né? Assim, pelo menos nos hospitais que eu trabalho, a gente não tem essa Não, tecnologia, né? Que eu acho que faria toda não. a diferença, Eu lembro né? quando eu era gestora, eu morria de medo de chegar à imprensa assim e me perguntar quantos pacientes passam na sua sala de emergência por dia. Eu não sei. Eu É. consigo fazer um aproximado pelos registros que a gente tem manuais naquele caderno, mas a gente não tem esse sistema que te E aí fala. imagina, por exemplo, você sente que a equipe está muito pressionada, você precisa contratar mais um, mas como que você vai Como que provar você se você não prova? tem esses dados, né? E assim, mas tá funcionando sempre aqui, E aquela né? coisa que irrita o emergencista, né? Porque a hora que vamos sei lá, o chefe, o prefeito, a pessoa que tá lá, que decide, abre a porta, tá todo mundo no celular e não tem nenhum paciente dentro da sala. Aí ele pisou lá fora, chegaram 9 pacientes ao mesmo tempo, está tendo uma parada cardíaca no chão. Porque é dinâmico. Sim, Então, é sim. impossível você. Eu até brincava, falo, gente, a gente tem que fazer igual um reality show aqui, a gente tem que pôr câmeras. Porque aí, na É. hora que acontece, a Ai, gente vai cara, ter é a registro, mesma conversa não sempre, é? né? Porque assim, isso acontece na pediatria, até porque a gente tem períodos de sazonalidade, né? Então a gente Uhum. tem marcadamente um momento do ano Que onde a gente inclusive tem, agora que tá. agora tá acabando já, graças a Deus, é uma demanda absurda, e outras épocas do ano em que o hospital fica muito vazio. Por exemplo, férias escolares, né? Os meninos param Uhum. de Não, transmitir é. e daí a gente só tem o doente crônico mesmo, né? Então a demanda cai. Eu imagino que isso é um grande desafio para a gestão, né? Porque também, assim, se vai enxugar demais o número de vagas, depois você não tem perna para você conseguir, né? Por exemplo, você tem 100 leitos, você cai para 20, aí beleza, em dezembro 20 vai dar, mas aí chega fevereiro, É. você precisa de 100 de novo. Como é que você vai ter uma elasticidade para isso? É um desafio realmente para a gestão, mas um desafio maior para a gente, né? Porque eu falo assim, olha, de março até junho, o emergencista é o profissional mais querido do hospital pediátrico, né? Pediatra. O emergencista pediátrico, assim, a gestão carrega água no balaio pra gente, né? Carrega água na peneira, se for preciso. Passou disso, aí já começa assim, mas será que precisa mesmo? Porque É, tem tão pouca gente e tal. Então, é mais um desafio que a gente enfrenta dentro da nossa especialidade, né? Que é fazer entender que também a gente está lá para atender o inesperado, né? exatamente. Assim, a gente não sabe que horas que vai realmente chegar um paciente grave. Pode ser que esse paciente grave nem chegue nesse plantão, e pode ser que em outro plantão cheguem dois, três, quatro ao mesmo tempo, né? E que a gente vai precisar dar conta dessa demanda, assim. Esse multitarefa, eu acho que é uma habilidade muito importante do emergencista mesmo, né? Uhum. Conseguir desempenhar bem esse multitarefa, descansar quando for para descansar e desempenhar bem o Olha multitarefa que eu tenho quando for. uma colega gestora que comentava que ela começou a ter pânico de carnaval, porque na época de carnaval, principalmente Belo Horizonte, começou a ficar muito famoso, tem que fazer o plano de contingência, né, plano de catástrofe. Se acontecer tantos milhões de pessoas, se acontecer qualquer coisa, o hospital tem que estar preparado. E isso gera muita ansiedade, principalmente para o gestor. Por quê? Você tem que saber qual pessoa da equipe está na cidade, qual não está, para saber qual você pode acionar em caso de necessidade. E aí dimensionar quantas pessoas eu consigo atender nessa catástrofe. Como? Vou fazer o quê? E aí é um sistema, é um mundo à parte mesmo. E aí ela comentava que carnaval não conseguia relaxar, porque a todo momento podia estar em Podia alerta de que alguma acontecer coisa podia acontecer. estourar um negócio, né, que E emergência é isso o tempo todo. é, É você. O primeiro ensinamento que a gente tem numa sala de emergência: vamos dar alta para quem não precisa ficar aqui. Por quê? Porque alguém pode precisar dessa maca aqui. E se esse aqui tem que estar de alta, vamos tirar ele logo. É isso o tempo todo. no Não primeiro tem dia do esse estágio eu momento. falo: "Gente, esse leito não pode esquentar. É, Esse leito não pode esquentar. Esquentou, vão sair".
Vamos embora. E é difícil, né, explicar isso, assim, de que já esse é um ponto principal. Por quê? O que que todo mundo quer? Receber, admitir o paciente, né. "Não, eu quero que chegue o paciente grave, cadê? Quero que chegue o tubo, eu quero que chegue o paciente para invadir". Tá, mas à medida que a gente vai, né, ganhando mais experiência, amadurecendo, a maior felicidade que a gente tem é: "Ai, dei alta em mais um", né. "Ai, esse aqui vou embora Deu para certo, casa da sala de emergência, olha que incrível". E aí ensinar isso para o residente também, né, que essa para eles é uma como se fosse quase uma distorção de valores, né, que o mais legal é dar alta e não admitir, Sim. é difícil, né, então é um caminho que a gente precisa de parceria de colaboradores, né, "Vem gente que a água tá quentinha". Ai, Nath, e aí, assim, acho que a gente está caminhando já para o fim, né, desse episódio da passagem de bastão. E aí, eu queria, então, que você fechasse me dando umas dicas Ai, meu do Deus. que você acha que do que você acha que eu posso fazer para manter o sucesso desse podcast, que tem sido um sucesso mesmo, né. Eu outro dia tomei um susto, eu fui dar um dos cursos e aí um dos alunos falou assim: "Ah, eu te vi num vídeo". E aí na hora eu já pensei assim: "Gente, alguém fez uma rede social no meu nome e deve estar aplicando o golpe". Que eu fiz? Porque que vídeo, né, que como que alguém me viu num vídeo? E aí que eu lembrei que era o vídeo da Abramed, assim, então eu acho que quando eu fui recente fui no hospital no Instituto da Criança, na USP também, e aí uns residentes lá me encontraram: "Ah, eu te vi no vídeo", e realmente o podcast tem tido um alcance, o videocast tem tido um alcance muito legal, né, e muito mérito da sua apresentação brilhante, Ah, que isso. e que eu já estou sentindo, assim, a pressão Ah, de manter nesse nível, até né. Então o parece. que que você vai me dar de dica aí, Nath? O que que eu posso fazer para segurar desse jeito aí que nós Eu acho estamos? que você não precisa de dica, eu tô muito assim, é lógico, a gente fica assim: "Ai, meu Deus", a minha irmã, eu vindo pra cá, ela tá falando: "Não, Natália, fala que é um até logo, não despede para sempre". Eu falei: "Não, não tem nada que é para sempre, né, gente, é um até logo, com certeza quero continuar ativa, participando, emergência é minha paixão mesmo, mas estou muito feliz que vai ser você que vai dar continuidade. Você é um sucesso, você sabe, já te falei várias vezes em público. Eu acho sua autenticidade, sua habilidade de comunicação incríveis. Então, eu tenho certeza que esse videocast está em boas mãos. E assim, eu acho que é mais um apelo, né? Pessoal, vamos participar, vamos pedir entrevistados, vamos sugerir temas, ajudem aí a gente manter o videocast e o propósito que é o videocast, que é para esse pessoal, né, que está em dúvida sobre o que que é emergência, que está em dúvida se faz emergência ou não, que é emergencista e está se sentindo sozinho, está precisando de um acolhimento. Eu acho que o videocast é para isso, né? Então, surgiram temas, surgiram personalidades, pessoas, surgiram pessoas que vocês não gostam para vir aqui, para a gente Não, fazer. gente, isso aí não precisa não. Quando eu passar o bastão para outra Aí pessoa, traz, né? aí Mas vocês trazem uma pessoa que vocês não eu gostam. acho que é aguçar a curiosidade mesmo, né? A gente está aqui para isso. Então, a gente sai daqui feliz, né, te falei isso, termina uma gravação, a gente sai daqui super feliz, super acreditando que tudo vai dar certo e que é muito bom. Por quê? Porque a gente não está sozinho. Então eu acho Sim. que o videocast é para isso. Vou usar esse espaço aqui para agradecer muito o acolhimento, Arthur, Cida, Guilherme, todo o pessoal do estúdio. Realmente é difícil para mim falar tchau, é um luto interno, mas é um até logo e eu desejo muito sucesso. Tenho certeza que vai brilhar, não tenho dúvida. Ai, Nath, muito obrigada pelas palavras, viu? Fico muito feliz. Espero corresponder aí às expectativas. Vou dar o meu melhor, né? Dar um jeitinho de encaixar aí na agenda Sempre apertada, dá, sempre mas dá. acho que o propósito do videocast é tão legal que compensa essa, esse malabarismo aí Sim, para encaixar. com certeza. Né, então é isso pessoal, de hoje em diante, né, nos próximos episódios, eu vou estar com vocês entrevistando outras pessoas, né, dentro da área de emergência geral, que para mim é assustadora, né, mas a gente vai puxando um pouquinho a sardinha para subespecialidades dentro da emergência também, né, e abordar esses temas vai ser muito legal. Então, surgiram outros temas, surgiram pessoas que possam vir aqui bater um papo, né, nos sigam nas redes sociais, né, sigam o canal para que vocês sejam comunicados toda vez que um novo vídeo for publicado, e nós nos vemos por aí. Um abraço.